No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos Graça e Paz, bem-vindos a mais essa edição do Verbo Online. Acompanhe comigo os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Então, fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa em Patos, na Paraíba, onde a Igreja Verbo da Vida promoveu sua primeira edição da Conferência de Homens e Mulheres do Sertão. O encontro reuniu cerca de 150 mulheres e 80 homens em espaços separados, com a programação direcionada para cada um desses públicos. O evento, realizado no último final de semana de agosto, teve como tema Mulheres enraizadas na palavra e homens forjados para viver o propósito de Deus. Mais do que o encontro, a conferência entregou chaves para que cada participante avance espiritualmente, deixando também um legado que vai transformar Patos para o reino de Deus. Já em Guaratinguetá, em São Paulo, a igreja local desfrutou de dias memoráveis durante mais uma edição da Conferência Profética. As ministrações de Fernando Leal e do pastor José Roberto impactaram a vida dos participantes. Promoveram também clareza, direção e despertamento espiritual. Durante a preleção, Fernando Leal, inspirado profeticamente, declarou que sentenças de mortes foram canceladas naquela noite. A palavra liberada gerou fé e esperança, lembrando a todos que em Cristo Jesus há vida abundante e nenhuma arma forjada contra eles prosperará. A unção profética proporcionou correções, arrependimento e o anúncio de uma nova estação para aquele povo de Deus. Foi incrível o que eles viveram durante o evento. Agora vamos ao Rio Grande do Sul, onde a Igreja Verbo da Vida da Zona Sul, em Porto Alegre, promoveu o Check-up do Amor. Uma noite especialmente preparada para edificar famílias e fortalecer casamentos. O encontro, realizado em clima de comunhão, reuniu casais para momentos de oração, louvor, dinâmicas e ministração da palavra. Com a temática revisão e manutenção, o evento comparou o cuidado com o casamento à atenção dada a um carro. Ser necessário revisar, ajustar e alinhar pontos essenciais para que o relacionamento cresça de forma saudável. O check-up do amor foi marcado por gratidão e expectativas para o que Deus ainda fará nas famílias da Igreja Gaúcha. Para a gente encerrar o nosso giro de hoje, confira também as mensagens e blogs da semana. Inclusive, não sei se você reparou, mas o Maná Diário está com cara nova. Os conteúdos estão incríveis e vale muito a pena acompanhar e compartilhar para edificar ainda mais outras pessoas. Aproveite também para dar uma passeada no Verbo Play, onde tem áudios, vídeos incríveis, tudo isso disponível para você. Nossa entrevista de hoje é com Bianca Santana. Ela é missionária em Erlangen, na Alemanha, onde lidera a igreja local junto ao esposo, o pastor Esdras. Olá, Bianca, bem-vinda ao Verbo Online. Oh, que maravilha estar aqui com você, Gê. É um tempo precioso mesmo, né? Embora esteja de férias, mas essa pausa, né, para estar junto, né, no coração mesmo, de onde tudo acontece. É tempo de refrigério e eu estou muito feliz por estar aqui com você nesse momento de mesa. Que coisa boa, Bianca. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de estar no campo missionário na Alemanha. Me parece que vocês são líderes é a primeira igreja, não é isso? Verbo da Vida no local? Sim, sim. A igreja hoje já faz 6 anos, né, que nós estamos lá e realmente tem sido um divisor de águas, né? Estar naquela nação onde muitas pessoas dizem assim, os alemães eles são frios, né? Sim. Mas eu creio mesmo que quando a palavra revelada ela chega, ela aquece e ela consegue dissolver mesmo esse gelo que está nos corações. Eu acho que é mesmo a nossa atitude, né? De levar a palavra e tem funcionado, né? Sim. Nós temos visto resultados e tem sido experiências maravilhosas. Hoje a gente tem diácono nativo, né? E tem alcançado muitas vidas, né? Inclusive até um muçulmano que se converteu lá na nossa igreja, né? A cada dia, né? Novas experiências e viver, né? O propósito de Deus para alcançar aquela nação tem valido muito a pena.
recentemente vocês receberam reforço, né? E Manu super e Rafa. reforço. Queria que você falasse um pouquinho, trouxesse notícias pra gente. Como é que tá esse tempo lá? Então, na realidade, Manu e Rafa, eles chegaram como resposta de oração pra gente, né? O meu coração sempre foi um coração muito ligado a esse desejo missionário, né? E eu até tinha compartilhado algum tempo atrás com Sueli o desejo de ter missionários na nossa igreja, né? Eu acho que isso é uma experiência impactante também e não deixa de ser uma conexão com os missionários, com as pessoas que têm desejo de estar no campo, né? De estar junto às igrejas que estão sendo levantadas na Europa. E ter Rafa e Manu hoje, né, é literalmente resposta de oração. Eles chegaram com uma bagagem maravilhosa para o crescimento e para o avanço do que a gente precisa naquela nação, né? Então, a gente tem se conectado e sabemos que de várias formas nós vamos viver, né, o plano e o propósito através da unção, através do ensino, através do centro de cura, né? Tantas experiências maravilhosas, tanta coisa, tanta bagagem que eles têm, era necessário para esse avanço, né? Porque a gente precisa expandir. E para a gente expandir, a gente precisa de pessoas que verdadeiramente vivam o evangelho na sua essência. E Rafa e Manu é uma essência do nosso ministério. Que coisa boa. Próximo mês, outubro, vem aí que é um dos maiores eventos do Ministério Verbo da Vida, que é a Conferência de Mulheres, Conferência de Homens, né? Em especial, Conferência de Mulheres. Um evento que você, desde o princípio, você tem presença marcante, dando suporte nos bastidores. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de que forma esses eventos moldaram quem é Bianca hoje e o que facilitam você à frente, junto ao seu marido de uma igreja, a liderar mulheres. Então, a Conferência de Mulheres, eu posso dizer assim com total clareza, né? Eu fui gerada nessa conferência, né? A minha vida, o meu crescimento, o meu avanço, as minhas raízes, né? Tudo que eu evidenciei hoje para o que eu estou vivendo no campo, né? Os frutos do que eu estou vivendo, eles foram plantados, né? No meu coração, diante de todo esse tempo de conferência, né? E foi um tempo bem de crescimento, sabe? Eu sempre tive esse coração, né? Voltado à maternidade, a casamento, a mulheres. E ter estado principalmente assim, com Mama Jenny, com Silvia, com Sueli, Janaína, tantas mulheres, né, que trouxeram edificação para a minha vida e para o meu crescimento, me fez mesmo entender, né, que eu precisava cumprir o chamado. Só que assim, quando a gente para pensar, a gente fica naquele sentimento assim, por que eu estou vivendo isso, né? Por que sempre as conferências? Por que sempre as conferências? E cada ministração, embora a gente muitas vezes estava nos bastidores fazendo acontecer, as palavras elas iam sendo lançadas no meu coração, né? E quando eu fui para o campo, aquelas sementes que foram plantadas aqui, elas começaram a brotar, né? Porque às vezes a gente pensa que a semente ela só vai brotar no momento que a chuva chega, mas às vezes quando a pressão chega um momento de brotar algumas sementes diferenciadas, e eu recebi muitas palavras, né? Para viver o que eu estou vivendo hoje. Conferência de Mulheres é um divisor de águas. Sim. Interessante que eu percebo que isso lhe emociona muito, né? Sim. Mexe muito com você falar sobre as conferências, né? Certamente, como você falou que recebeu muitas palavras, a conferência foi um divisor de águas, você deve ter sido forjada em muitas coisas para colher, não é? As sementes plantadas, como você mesma disse lá atrás. Se você pudesse buscar na sua memória um momento marcante que você viveu, qual seria esse momento? Ai, foram muitos. Mas assim, as marcas dos bastidores, né? Sim. Mas as marcas de ver uma quantidade pequena de mulheres a cada ano, né? Ser
começar a brotar. A gente viu um grupo de mulheres, daquele pequeno grupo, no próximo ano vinha mais um grupo. Então a gente via mesmo o crescimento, a multiplicação. As mulheres eram alcançadas, voltavam para suas cidades e alcançavam outras. E a proporção que acontecia, e hoje, né, que é um dos maiores eventos do nosso ministério, é por conta disso, né? Eu acredito muito que mulher, ela nasceu para gerar não só no ventre, ela nasceu mesmo para gerar coisas no espírito, né? E existe um momento muito marcante que foi, a gente precisava de recursos. Porque Silvia, ela tinha essa questão muito da excelência. Então, ela não queria que a mulher saísse dali somente com... Claro que o propósito mesmo era o impacto da palavra. Mas ela queria abraçar as mulheres na chegada, com as melhores flores, com algum mimo, né? E ela queria muito... Receber bem, né? Receber bem. E a gente precisava de um recurso para um determinado uma determinada necessidade. E aí a gente começou a Silvia veio com a direção mesmo de colocar uma camisa para vender. Sim. E eu lembro, não vou me lembrar exatamente da época, de que ano foi, mas a gente fez uma camisa preta com umas flores coloridas. E a gente não imaginava que ia ser dali que ia brotar, né, o que a gente ia precisar. Então, assim, essa camisa bateu o recorde. E eu lembro que Eriuma do Vaso Novo virava as madrugadas, porque todo mundo queria essa camisa. E foi assim, né? Silvia sempre tinha ideias, assim, divinas mesmo, para a gente conseguir executar a conferência. E esse dia, eu lembro mesmo, quando a gente acabou, ela olhava assim e dizia assim, nossa, do lugar que a gente menos esperou, né? Chegou a provisão. E foi impactante, as mulheres ficaram impactadas, foi bem, bem diferente esse impacto dessa conferência. Interessante que me parece que daí é o primeiro passo do que hoje é feminina, né? Exatamente. Uma semente que foi plantada lá. Eu acredito que a feminina acabou acontecendo por conta desses pontinhos, né? Primeiro, a gente trabalhava com pastas, aí depois da pasta, o que é que a gente acrescenta? Acrescenta uma agenda, aí daqui a pouco acrescenta a camisa. Então, assim, todo mundo foi abraçando, né? E é interessante que hoje a gente vê vários eventos que acontecem com pessoas que fazem camisas. Então, na época não existia essa vida virtual da forma que era. Era mesmo, literalmente, inspirações divinas. E aquela camisa preta marcou aquele evento. E eu sei que a feminina realmente, né, não é com o propósito de arrecadar fundos, mas para marcar, né? Porque eu sei que quando você veste uma camisa, você traz a lembrança daquilo que você viveu naquele momento, né? Você veste de novo a palavra. Veste a visão, né? Veste a visão, traz à memória aquilo que dá esperança. Então, eu acho que cada detalhe da nossa conferência, né? Da conferência de mulheres, é mesmo para as mulheres levarem, e não só como recordação, mas como inspiração para o que elas precisam viver. Interessante que, como missionária na Alemanha, você tem as suas ações pontuais, né? Frente a levar, a propagar a palavra de Deus. Mas eu tenho acompanhado você no Instagram e tenho visto muitas ações assim, com foco em mulheres, com foco em gerar momentos de mulheres à mesa. Tempo de qualidade à mesa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bianca. Então, o Experiência do Lar, né, que é o livro, né, ele chegou para mim como uma ferramenta. Eu sempre desejei fazer essa mentoria, assim, possivelmente com o pensamento de focar nas mulheres, né, no trabalho das mulheres, que tem crescido bastante lá na igreja. Mas quando eu fiz o curso, né, quando eu fiz a mentoria, serviu para a minha vida, né? Porque também a gente fica muito nesse patamar, né? De cuidar de vidas e esquecer de ser cuidada. Sim. E naquela experiência eu vi que eu precisava de cuidados. Eu precisava ir para cômodos da minha vida espiritual que estavam fechadas, né? Do cuidado comigo, do cuidado
mais intenso no meu casamento, com os meus filhos. E o Experiência do Lar, ele trouxe um impacto muito grande, né? A ponto que eu quis transbordar, né? Transbordar de uma forma que hoje a gente já faz o Experiência do Lar de forma online. Faz de forma híbrida também, né? Mas a gente faz de forma online e a gente já alcançou algumas missionárias no campo, porque eu sei que vai ser uma ferramenta poderosa para alcançar vidas, né? Ele é voltado para mulheres casadas? Ou para qualquer... Não. Tanto para mulheres casadas como para mulheres solteiras, né? Inclusive... É para mulher? Inclusive tem uma líder, uma mentora em Barcelona, né? Que a gente está conectada e a gente terminou o curso juntas. Hoje ela faz um trabalho de mentoria para adolescentes, né? E aí ela vai para o livro de Esther, ela vai para esse lugar e vai direcionando, mas tudo baseado dentro do livro mesmo, né? Porque o livro está focado mesmo em fortalecer áreas específicas, né? A gente tem o princípio da honra, o princípio da mesa e tantas outras matérias, né, que traz um impacto mesmo para esse crescimento, né? E esse conhecimento interno, né? Porque a gente pensa assim, às vezes eu acho que as pessoas pensam, eu vou fazer a Experiência do Lar, pensa que é só uma mesa posta. Não, mas é a sua vida exposta à palavra. Sim. Isso tem feito muita diferença. E não deixa de ser uma ferramenta para alcançar, uma ferramenta evangelística para alcançar mulheres. Sim. Bianca, pensando nisso, né, em alcançar não mulheres, mas pessoas, num país como a Alemanha, como você mesma falou, que às vezes as pessoas acham que é um país frio, mas quando a palavra chega, ela chega para quebrar esse gelo. Eu queria que você falasse um pouquinho se você encontrou algum desafio no início e como você fez para vencê-los, né, para superá-los. Então, na realidade, a nossa igreja hoje, ela tem muitas brasileiras casadas com alemães. Sim. Né? Mas as alemãs que já chegaram à nossa igreja, elas chegam mesmo com o coração aberto. Hoje eu trabalho com uma alemã, né? Eu trabalho por 2 dias apenas na semana, né? Uma experiência que tem sido maravilhosa também para a questão do idioma e tudo. A gente trabalha juntas, ela é alemã. E o coração dela é bem impactante mesmo de receber. E em algum momento, quando a gente está passando alguma situação dentro do trabalho, ela me pede para orar, sabe? E eu sei que essa barreira, eu acredito que ela foi muito imposta. Eu entendo sobre a questão cultural. Sim. Mas eu acho que muitas coisas elas são impostas na nossa mente para a gente travar com a cultura. E nós não podemos travar diante da cultura. Nós precisamos avançar com a palavra. E lançar a palavra, né? E eu tenho visto respostas, sabe? Eu não tenho retrocedido em relação a não falar, né? Da palavra por conta dessa questão desse gelo que as pessoas pensam que tem, né? Eu creio mesmo que quando a palavra ela é falada, quando nós ousamos falar da palavra, aquele gelo ele vai derreter, porque a palavra ela vem como esse divisor de águas, né? E a gente não pode romper ou paralisar por conta disso. Muito bom. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura. Aquele livro da nossa editora que você lê, que você relê, que você gosta de dar presente, que você gosta de indicar. Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Uma Mente Moderada e Disciplinada, de Nancy Dufresne, né? Eu acredito que principalmente para a mulher fala muito, então se ela fala muito é porque ela pensa muito. Então se a gente deixa os nossos pensamentos serem liderados com a palavra, vai fazer toda a diferença. Eu cito esse livro, mas eu acredito que eu poderia citar livros escritos na minha vida, através da vida de Silvia, através da vida de Mama Jane, de Sueli, de Janaína, de tantas mulheres, né? Embora elas não tenham escrito livros em editoras, elas escreveram na minha história. E são livros que me fazem trazer essa lembrança, sabe? Eu acredito que se Mama Jane ela pudesse escrever um livro hoje, a gente seria bem impactado, porque a vida dela, né, traz um impacto muito grande. Mas eu falo sobre esse livro porque eu sei que a gente precisa mesmo trabalhar a nossa mente. Tudo começa com um pensamento. E nós mulheres precisamos nos fortalecer nessa área, né?
de pensar o certo para falar o que é certo. E eu sei que esse livro, ele traz uma edificação muito forte, porque se eu penso certo, eu vou falar certo, e eu vou executar as coisas, agir certo, e eu vou executar as coisas conforme aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Muito bom. Pegou a dica aí? Então procure uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Bianca, foi maravilhosa a nossa conversa, muito bom tê-la aqui com a gente. Que bom que você vai, mas outubro, Conferência das Mulheres aí, Bianca vai estar aqui de novo com a gente. Eu tô crendo nisso, né? O ano passado eu estive aqui, foi maravilhoso, mas eu sei que é um investimento, porque a gente volta com uma bagagem muito forte, né? A conferência não é pela quantidade de mulheres, mas pela essência da visão que é impressa no nosso coração. Eu agradeço muito por esse momento. Já foi um prazer estar aqui nessa mesa, né? Junto com você para viver esse tempo. Então, sejam abençoados com a prática da palavra e deixe a sua mente, né, renovada com a palavra, que isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigada por esse tempo, foi maravilhoso. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o nosso aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.